Naquela noite, a tensão parecia respirar pelas paredes da casa dos Cis, enquanto César caminhava de um lado para o outro, os punhos cerrados, o olhar carregado de fúria e o coração pulsando tão forte que parecia ecoar pelo ambiente silencioso, até que a campainha tocou, quebrando a quietude pesada, e quando a porta se abriu, revelando os advogados do clã Salin, trazendo nas mãos pacotes luxuosos embrulhados com fitas douradas, uma mistura de surpresa e indignação invadiu os olhos de César, que por um breve instante congelou, como se buscasse forças para não explodir, mas bastou ouvir as palavras frias, ensaiadas, carregadas de superioridade. Viemos trazer presentes, um gesto para que fiquem longe de confusão. Não falem com a imprensa e cuidem do jeito de agir e falar, para que todo o controle desmoronasse como um castelo de cartas diante de um vendaval. E César, tomado por um orgulho ferido e uma revolta que queimava mais do que 1000 fogueiras acesas no peito, avançou com passos firmes, olhos faiscando, e num rugido carregado de desprezo, expulsou-os dali, gritando para que saíssem imediatamente de sua casa, que aquela era a casa dele e não deles, que não admitia humilhações nem ordens disfarçadas de favores, empurrando os embrulhos luxuosos para fora com tamanha força que as caixas se espatifaram no chão da calçada, espalhando perfumes caros e vinhos importados que escorriam como sangue no concreto frio da noite, enquanto os advogados, pálidos e atônitos, recuavam, incapazes de reagir à fúria que parecia quase selvagem, e Omut, aflito, correu até César tentando acalmá-lo, segurando-o pelos ombros, mas César girou o corpo, os olhos ardendo como brasas vivas, e vociferou com a voz embargada pelo ódio. Quem eles pensam que são para chegar aqui e dizer o que devemos ou não fazer, para ditar como temos que viver, para comprar nossa dignidade com presentes? Quem? E naquele instante, mesmo o ar parecia vibrar com a fúria que emanava dele, enquanto o Omut, com as mãos trêmulas, murmurava que aquilo não valia a pena, que não deixasse que o veneno dos Salin o consumisse. Mas César estava cego, perdido numa tempestade de raiva que nenhum vento seria capaz de dissipar tão cedo. Enquanto isso, na mansão dos Salin, o luxo brilhava sob os lustres de cristal como se zombasse da simplicidade quebrada do outro lado da cidade. E no quarto de hóspedes, a mãe de Yaman tentava encontrar algum resquício de paz, arrumando suas roupas com mãos hesitantes. Mas mal teve tempo de terminar quando Alás entrou como um furacão, chutando a porta com um estrondo que fez a parede tremer, atirando roupas no chão com desdém, os olhos brilhando de rancor e com um sorriso carregado de veneno, disparou. Você está no quarto certo, pois não ficará muito tempo nessa casa. E não pense que usando as minhas roupas vai se transformar em um Salin, cuspindo cada palavra como se fossem lâminas afiadas destinadas a ferir, e antes que ela pudesse responder, ele se jogou na cama de Yaman, cruzou os braços atrás da cabeça e colocou os pés sobre os lençóis limpos com um ar provocador, arrancando da garganta de Yaman uma explosão de fúria contida, que entrando no quarto, avançou até ele e gritou: "Tire os pés daí! Essa cama não é sua!" Ao que Alás, com um sorriso debochado, devolveu: "Eu vou dormir nessa cama. Aliás, meus pés são mais limpos do que a sua cara." Deixando um silêncio pesado cair entre eles antes que a mãe, tremendo por dentro, mas tentando não demonstrar, desse um passo à frente e perguntasse, com a voz oscilando entre o controle e a dor: "Qual é a sua, hein? Qual o seu problema comigo? Eu salvei a sua vida. Te carreguei no colo, lembra? Hã? E você invade a minha casa, bate no meu amigo e ainda me trata como inimiga." Mas Alás, com aquele sorriso cruel que parecia crescer a cada palavra, respondeu como quem joga ácido sobre uma ferida aberta: "Nossa, finalmente concordamos em algo. Aquela é a sua casa. Volte para lá, entendeu? Aquele é o seu lugar." E se aproximou de Yaman até quase encostar a testa na dele, os olhos injetados de ódio, para sussurrar com a voz carregada de ameaça: "Não pense que vai ficar perto da minha mãe, das minhas irmãs. Você não é bem-vindo nessa casa. Entendeu?"
E nesse instante, como uma brisa tentando romper a tempestade, Sirhan entrou e ouviu as palavras cortantes de Alás, o coração se apertando ao ver Yaman calado, com a raiva fervendo por trás daquele olhar que lutava para não transbordar. E Sirhan, num tom duro, ordenou: Fique quieto, Alás. Mas o filho, dominado pelo veneno do ciúme, continuou: Se é para ajudar pessoas famintas, por que não pegamos cachorros, pai, e deixamos no jardim? Podemos alimentá-los. E antes que pudesse dizer mais, um tapa ecoou pelo quarto, seco, forte, vindo da mão de Sirhan, que agora olhava o filho com uma mistura de decepção e dor, enquanto Alás, com o rosto marcado e os olhos marejados, revidava com um olhar carregado de mágoa que dizia mais do que 1000 palavras. E Sirhan, virando-se para Yaman com a voz embargada, confessou: Meu filho, me perdoe. Se eu soubesse que era você ali, eu jamais teria. Mas Yaman, com um sorriso triste que mais parecia uma ferida aberta, respondeu: Tudo bem, já estou acostumado. Agora vá pedir desculpas ao Alás. E sua mãe, com o peito sangrando por dentro, tentava não demonstrar a dor que lhe rasgava a alma, enquanto via aquele teatro cruel diante dos seus olhos cansados. E do outro lado, no silêncio do quarto, Alás explodia em palavras venenosas diante de Charla. Quem ele pensa que é, hein? Enganou até nosso pai. Até ele acredita nele, viu só? Mas eu não vou permitir que ele fique nessa casa. Você está do meu lado ou contra mim? E Charla, com lágrimas presas nos olhos, abraçou-o forte, dizendo: Claro que estou do seu lado. Enquanto Alás, tomado por uma sombra ainda mais escura, olhava para a foto de Hulá e murmurava com os lábios trêmulos de ódio: Eu não vou permitir que aquele Yaman fique com nada que é meu. Enquanto isso, na casa de Hulá, ela se aproximava da mãe e do tio, cheia de expectativa, dizendo: Estamos de saída. Vamos agora para a casa da Neslan, né? Mas a mãe, com um olhar duro e frio, respondeu apenas: Não, deixando Hulá perplexa, o coração apertado, disparando. Que história é essa, mãe? Você não acha estranho sua melhor amiga reencontrar o filho depois de 15 anos e você não ir dar os parabéns? Falar com ela? Mas a mãe, fugindo do olhar acusador da filha, murmurou: Com que cara eu vou falar com a Neslan? Eu disse para ela não acreditar naquele rapaz, para nem fazer o teste de DNA. E Rula, com a voz carregada de indignação, rebateu: Par de bobagens. Até o Sirhan escondeu dela, depois ainda mandou dar uma surra no Yaman e agora está agindo como se nada tivesse acontecido. Todo mundo vai achar estranho você não ir dar os parabéns para a sua melhor amiga. E assim, a noite avançava entre segredos, rancores e sussurros perigosos, enquanto na mansão, Salã, o jantar seguia num silêncio denso, com todos à mesa. Mas Yaman mal tocava na comida, perdido nos próprios pensamentos. E Neslan, com os olhos cheios de ternura e medo, perguntou se queria que preparassem outra coisa para ele, chamando-o de Ali. Mas ele apenas sorriu, com aquele jeito tímido e sofrido, e respondeu que estava tudo ótimo, que ele nunca escolheu comida, arrancando de Alás um comentário venenoso. Foi criado nas ruas, não tinha o que escolher, não é? E todos olharam para ele com reprovação, mas o rapaz, rindo de escárnio, prosseguiu: Já que estamos aqui nesse ambiente familiar caloroso, não precisam me olhar assim. Eu tenho algo a dizer. Me desculpe, Yaman. Não sabia que você era meu irmão. Se soubesse, não te trataria mal. E Charla completou: Me desculpe também, Yaman. Erramos com você. Fazendo Neslan sorrir, acreditando nas boas intenções dos filhos, sem imaginar que por trás daquele pedido de desculpas havia uma escuridão prestes a engolir tudo. E enquanto a noite se desenrolava entre falsos sorrisos, lágrimas contidas e corações em chamas, lá fora, na escuridão, um plano macabro começava a ganhar forma, arquitetado por Alás, que prometia a si mesmo que Yaman jamais teria paz naquela casa que ele julgava sua.